mais ávido do que eu. Primeiro, obrigado, Moisés. Obrigado a todo mundo. Uma presença enorme, tem quase 100 pessoas aqui do Brasil todo. Agradeço e quero colaborar. Eu vou fazer uma fala rápida, explicando qual é o objetivo do projeto Henri Sobel e quais são as linhas gerais do livro. E depois a gente abre para perguntas, porque eu acho que é o mais interessante, né? O mais. Agora, eu vou pedir, pelo amor de Deus, para todo mundo silenciar o microfone ou ficar quietinho, porque se passar o cachorro, o pipoqueiro, a televisão, fica um negócio impossível. Tem 100 pessoas aqui, tá bom? Então, bom, eu sou jornalista, sou sociólogo, trabalhei com o Rabino Sobel há muito tempo, o acompanhei por 30 anos. Eu era um dos caras que na imprensa ajudava a mobilizar a imprensa em defesa do Sobel quando ele tinha problemas com a liderança comunitária, o que vocês sabem que não era muito raro, tá? Então, houve vários casos desse tipo. Quando houve o caso das gravatas, o Henri me ligou alguns dias depois, ele deu uma entrevista para o Estadão, na época ele disse que ia publicar um livro, e me ligou 2 dias depois, e eu escrevi junto com ele, eu editei a autobiografia dele, Um Homem, um Rabino. Quando ele morreu, que foi no dia 22 de novembro de 2019, a Alicia, que é a filha única dele, me procurou, falou: Jaime, você pode divulgar a morte do meu pai? Eu tenho uma agência de comunicação, eu vivo disso. Então eu falei: claro, não tem nenhuma dificuldade. Era uma divulgação complicada, porque sempre tinha o risco de algum engraçadinho falar da questão das gravatas e isso ofuscar a importância desse personagem. Mas, na verdade, a imprensa brasileira e a sociedade brasileira foram muito generosas com ele na morte, como foram muito generosas com ele em vida. Então, foi muito bem recebido, a sociedade louvou e honrou o Henri Sobel. Isso foi no dia 23. No dia 23 mesmo, eu virei para a Alicia e falei: Alicia, nós temos que transformar isso num projeto. E esse livro que vocês estão vendo aqui, eu espero que estejam vendo, que chama Henri Sobel, o Rabino do Brasil, pois eu vou falar dele, é parte do projeto. O objetivo é resgatar a história e a memória do Rabino Sobel. Queria deixar claro que esse projeto teve o apoio das principais entidades judaicas e da família Sobel, mas em nenhum momento ele se propôs a ser um projeto chapa branca. Quer dizer, quem achar que isso aqui é uma tentativa de dizer que o Sobel era um santo, não vai encontrar isso. A ideia é tentar retratar com fidelidade um personagem de proa da história da comunidade judaica e da história do Brasil contemporânea, mas também analisando os erros que ele cometeu. Ele era um ser humano. Isso não pode ser escondido. Então, isso é muito claro. Quem achar que vai achar isso aqui é uma biografia chapa branca, um projeto chapa branca, nunca foi esse o objetivo. O projeto Henri Sobel já publicou um audiobook que são algumas pessoas contando histórias da convivência com o Sobel. Vocês podem baixar ele gratuitamente no site do projeto, é henrisobel, henri.com.br. Depois eu vou escrever aqui. Bom, aí, além disso, o projeto tem um média-metragem, curta ou média-metragem, que vai ser lançado na CIP em São Paulo em maio, e teve a doação do arquivo do Rabino Sobel, que era um negócio gigantesco, vocês não podem imaginar, eram 65 caixas de cesta básica que foram doadas ao Museu Histórico, ao Museu Judaico de São Paulo, e que vão servir para base, para pesquisas, e eu acho que vai ser muito importante. Vamos falar um pouquinho deste livro aqui. O que nós levantamos e que é novo na vida do Sobel? Bom, eu digo, eu conheci o Sobel, eu acompanhei por 30 anos. O ato público em protesto contra
o assassinato do jornalista judeu Vladimir Herzog em 1975 foi o primeiro ato público que eu fui na vida. Eu tinha 14 para 15 anos. Isso foi muito importante. A maioria daqui eu suponho que seja do Rio de Janeiro, mas sabe que esse foi o primeiro ato de desafio que desaguaria nas grandes manifestações que levaram ao fim do regime militar 10 anos depois. O Sobel foi muito corajoso. Assumiu, junto com Dom Paulo Evaristo e com o reverendo Jaime Wright, a organização de um ato ecumênico na Praça da Sé, na Catedral da Sé, em São Paulo. Foi um ato que tinha 8.000 pessoas. Eu conto para vocês, a Praça da Sé estava em obras, tinha quase tanta gente do que policiais à paisana. Eram tantos policiais à paisana que e eu tinha 14 anos, você percebia que o sujeito era policial a 500 metros de distância. Bom, então essa é a primeira coisa. Agora o Sobel, ele não se limitou a isso. Quem o conheceu, e vários de vocês o conheceram, lembram do carisma dele. Ele é um sujeito extremamente carismático e tinha duas capacidades. A capacidade de falar a palavra certa para cada pessoa em cada momento. E ele tinha uma capacidade rara de, conversando com você, fazer você acreditar que você era importante para ele. É um negócio, isso é carisma, tá certo? Então, isso é uma coisa marcante. O que vocês vão encontrar aqui? Vocês vão encontrar um monte de bastidores sobre o caso Herzog e sobre o relacionamento do Sobel com vários presidentes da República. Porque ele se relacionou com todos, do Figueiredo ao Bolsonaro, passando pelo Lula e pelo Fernando Henrique. O Fernando Henrique era aquele com quem ele tinha maior identificação, ele nunca escondeu isso. Tá? E vocês vão... Fernando Henrique foi quem ele tinha maior identidade, embora ele tivesse conversado com todos os presidentes da República, inclusive o Bolsonaro. Vocês vão ter algumas revelações importantes sobre isso. A outra coisa importante, eu encontrei, eu não sabia. Eu convivi com ele por 30 anos e não tinha ideia da solidez teológica dele. Eu sabia que ele era um sujeito culto, inteligente e tal, mas ele tinha uma solidez teológica absurda. Tá? E isso eu descobri na pesquisa agora. E aí tem uns dados interessantes. O Sobel tinha uma dimensão do ofício do rabino que não era só de líder pastoral. Ele tinha a ideia de que o rabino também era um pouco um profeta. E profeta, vocês sabem quem é. Profeta é aquele que enfia o dedo no nariz dos poderosos e diz: você errou, você não pode fazer isso. Então, muito do que o Sobel fez tinha a ver com essa dimensão profética dele. E aí tem uma coisa que é única nele, por isso que eu acho que ele não vai... Eu não acho que o Sobel é o rabino do Brasil. Eu vou mais longe. Eu acho que ele é o judeu mais importante dos 500 anos de história do Brasil, desde que o primeiro, Gaspar de Lemos, que era um judeu polonês, pisou nas areias da Bahia, vindo junto com a frota do Cabral. O Sobel, ele adotou posições que fizeram a sociedade civil brasileira o adotar como representante da comunidade judaica. Vocês vão lembrar, vocês têm a minha faixa de idade, vocês vão lembrar que até o Sobel, a ideia de judeu que se tinha no Brasil era aquele sujeito vestido de preto, cheio de sotaque, fazendo negócios escusos e pão duro. Isso era a imagem oficial do judeu. Com o Sobel, a imagem oficial do judeu passou a ser um rabino despenteado, que gostava de rock, tá? Que usava uma kippá cor de vinho e que falava sobre praticamente qualquer coisa abertamente. Era sobre aborto? Ele falava. Era sobre política? Muito, ele falava muito. Era sobre o lançamento das sandálias havaianas? Ele falava.
O Sobel foi um porta-voz da sociedade civil, e isso foi uma coisa rara. Em função disso, ele gerou muito ciúme, gente. Por quê? Porque ele não era eleito, ele não era presidente de federação, não era presidente de confederação, ele era simplesmente a maior liderança judaica do Brasil. E aí os líderes eleitos ficavam loucos da vida. Alguns, espertamente, inteligentemente, aproveitaram o espaço que ele abria para colocar as reivindicações das confederações e federações. Outros não foram tão espertos. Teve um presidente de CONIB que expulsou o Sobel da CONIB, que expulsou o Sobel do conselho da CONIB. Depois eu posso explicar essa história, tá certo? Agora, como é que vocês... É a mesma coisa que você chegar na Copa do Mundo e o técnico de 1970 e o técnico dizer o seguinte, não vai jogar Pelé e Rivelino. Congelou. Vocês estão ouvindo ou não estão ouvindo? Sim. Bom, então é isso. Sim, está perfeito. Expulsar o Sobel da CONIB equivalia a expulsar o Pelé e o Rivelino da Copa de 70. Mais ou menos isso. Então, ele, em função disso, ele acabou assumindo posições que a sociedade brasileira acreditava que eram suas, da comunidade judaica, que nem sempre eram. Eram posições do Sobel e de algumas pessoas, e ele carregava a comunidade com ele. Ninguém nunca fez isso na comunidade. Isso para o bem e para o mal, hein? Isso para o bem e para o mal. Ninguém nunca na história da comunidade judaica fez isso. É um caso único. Vocês vão encontrar também algumas histórias, algumas contradições que o Sobel cometeu. Ele cometeu vários erros, ele entrou em várias contradições, a gente pode discutir isso especificamente, mas ele era um ser humano. E no cômputo geral, ele foi fundamental para inserir a comunidade judaica no Brasil e o Brasil na comunidade judaica. Eu queria lembrar, e eu termino com isso, que o Sobel era rabino da CIP. A CIP era uma comunidade IEC. Era uma comunidade, quem, como eu, veio de dentro da CIP, sabe que a CIP era uma comunidade bastante conservadora, era uma comunidade que não gostava de política, que tinha uma origem não sionista, que não gostava do Bom Retiro, inclusive. Tá? E isso está no livro com clareza. Aí o que aconteceu? Essa comunidade, nos anos 70, ela vive um influxo de centenas de jovens, entre eles eu e várias outras pessoas que estão aqui. Em 1974, na CIP, a Hazit, que era o movimento juvenil da CIP, tinha 1.300 ou 1.400 pessoas. Era o maior movimento juvenil sionista do mundo. E a própria direção da CIP enxergou que a juventude pressionava, queria participar, queria discutir política. Dentro da Hazit você discutia qualquer coisa em plena ditadura. Foi por isso que o Sobel foi trazido. E foi por isso que ele conquistou os corações primeiros dos jovens na CIP. Bom, esse é o pontapé inicial para a gente conversar. Tem muita história para contar. Só queria dizer o seguinte, seria muito egoísmo meu tentar contar, narrar a vida do Sobel sozinho. Então, esse livro aqui, ele é escrito em duas partes. Ele tem a narrativa da vida e da trajetória do Sobel, mas ele tem dezenas de histórias de pessoas que conviveram com ele. Pessoas que gostavam dele, pessoas que não gostavam dele, pessoas que elogiam ele, pessoas que criticam ele. Inclusive, vocês vão ver 2 ou 3 versões diferentes para o mesmo fato. Mas isso é que é legal nesse livro, eu acho. Ele é um livro caleidoscópico, ele apresenta uma visão multifacetada e o leitor que tire a sua conclusão. Estou vendo o Silvio Banda aqui, meu amigo e que participou da confecção do livro, e várias outras pessoas que participaram da confecção desse livro, contando suas histórias. Pontapé inicial dado, estou disponível aí para qualquer questão que vocês tenham. Eu gostaria das pessoas que têm pergunta para levantar a mão, por favor. Quem é o primeiro a fazer pergunta?
Suva, você pode fazer a pergunta. Ué, não Sufa. era com... Olha aqui, amor, eu tô com isso aqui, ó. Ó, mas cadê o tal do Rabino? Peraí, 2 segundos. Peraí. O Sobel morreu? Não tô sabendo, querido. Quanta gente você pergunta de gente que já morreu, eu não sei. Morreu é quanto tempo? Peraí, Regina, 2 segundos. Regina, por favor, peraí, tem gente escrita na sua frente. Su Faber, é a sua vez. Desmuta seu microfone. Eu queria apenas contar um fato que aconteceu. Regina, por favor. Vai, Sua. Você, Está Su. sem som. Desmuta o seu microfone. Vai, Então, agora. eu queria contar um fato que aconteceu comigo, com o Sobel. Para mim, marcou bastante. Eu trabalhava na Hebraica e na diretoria, e um dia o Sobel entrou na minha sala. Ele estava dando uma conferência na sala ao lado. Ele entrou e me perguntou se podia usar o telefone. Falei, claro, fica à vontade. Senta numa mesa ao lado. Ele sentou e usou o telefone e falou com a secretária dele. Eu não prestei atenção na conversa, mas quando ele desligou, ele diz assim para mim: olha, não sei o que fazer. A minha secretária acabou de me dizer que eu tenho que dar uma entrevista e falar sobre a minha afinidade com o computador. E eu não tenho nada de afinidade. Eu sou zero no computador. Eu não sei o que eu vou falar. Veja só a simplicidade dele, né? A honestidade dele. E aí eu disse para ele assim, Rabino, fala a verdade, porque nós não somos onipotentes. Coisas que eu sei fazer, o senhor não sabe fazer, e coisas que o senhor sabe fazer, eu não sei fazer. Então, por favor, diga a verdade. E ele então levantou, me agradeceu, me deu um beijo e foi embora. Com aquela simplicidade, aquela coisa dele que é incrível. É isso. Quer fazer algum comentário, Jane? Eu acho que o que a Su falou cai muito naquela história que eu disse. Todo mundo tem uma história para contar com o Rabino Sobel. E muitas são histórias muito simples como essa, mas que denotam o tipo de caráter dele. Eu vou te contar uma outra. Su. Exato. Ele ligava às vezes, ele era disponível para a imprensa 24 horas por dia. Então, às vezes, ele me ligava para outras pessoas 3 horas da manhã e perguntava assim, o que eu acho da guerra na Bósnia? Aí você fala assim, puxa vida, bom, Rabino, então, a guerra na Bósnia é isso e tal. No dia seguinte saiu um comentário dele brilhante em cima do que ele falou. Ele construiu uma rede de apoiadores enorme que alimentava ele. Nesse sentido, cada um tem uma relação especial com ele, como a história que você narrou. Agora você, José Cláudio de Paula, por favor, a sua pergunta. Rapidinho, primeiro, meu contato com o Rabino, eu fui da coordenação da Pastoral da Juventude Católica na Arquidiocese de São Paulo. E, na época, também participava do CEDI, que era o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, que também ficava em Higienópolis, praticamente em frente da sede da Arquidiocese de São Paulo. E, por várias vezes, me encontrei com ele lá e tudo mais. E conheço também o Jaime, o escritor e tal. Mas aí o que eu queria mesmo perguntar era que o Jaime explicasse um pouco melhor como é que foi essa integração meio que ecumênica na luta por direitos humanos e no enfrentamento de todos nós nos envolvemos pela redemocratização do país. É isso. Mostro, até ali. Cláudio, meu amigo há 40 anos. Eu não sei falar. Eu já liguei o microfone. Eu vou pedir para todo mundo desligar o microfone, por favor, o microfone. Quanto dedo? Bom, o Zé Cláudio, eu te diria o seguinte,
O diálogo interreligioso começou antes do Rabino Sobel. Começou com o Rabino Pincus, que era um rabino alemão da congregação israelita, e com outros personagens. Mas ele ganhou uma enorme aceleração com a amizade entre 3 personagens: Rabino Sobel, Dom Paulo Evaristo Arns e o reverendo Jaime Wright. E particularmente Dom Paulo e o Sobel. Eles eram muito amigos, fizeram muitos favores, se protegeram durante muito tempo. Esse foi o grande instrumento do avanço do diálogo religioso. E eu vou contar uma história que está no livro e que eu não sabia, eu fui descobrir agora. Um dos elementos centrais do diálogo interreligioso nos anos 80, 90, era que Israel estava buscando o reconhecimento diplomático do Vaticano. Vocês podem imaginar o que isso significava para Israel diplomaticamente. Isso é uma coisa muito importante, né? O apoio do Dom Paulo e de seus sucessores e a participação do Rabino Sobel teve um papel não negligenciável no reconhecimento de Israel por parte do Vaticano. Ou seja, o Sobel foi uma liderança importante, não exclusivamente no Brasil, mas internacionalmente também. E isso é reconhecido, é uma coisa que eu sinto dizer isso, muita gente não vai concordar comigo, mas é o seguinte: o Rabino Sobel é infinitamente mais respeitado fora da comunidade judaica do que dentro da comunidade judaica. Dentro da comunidade tem muitos setores que o respeitam. Agora, ele não era uma pessoa fácil. Ele deixou mortos e feridos pelo caminho. Então tem uma legião de gente brava com ele. E tem gente que não concorda com ele. Na minha opinião, nada disso é suficiente para deixar de reconhecer a liderança que ele teve no judaísmo e no Brasil, Brasil que buscava a redemocratização. Débora Egg-Velder, é a sua vez, por favor. Desmute seu microfone. Oi, boa noite. Não estou conseguindo tirar minha mãozinha aqui, que eu estou no celular. Não tem problema. Ok. Jaime, tudo bom? Prazer te ouvir. Está todo mundo me ouvindo, eu espero. A minha pergunta vai nessa linha, quer dizer, eu concordo quando você fala da importância do Sobel, eu acho que ele mudou a visão do Brasil a respeito da comunidade judaica e a participação da comunidade judaica na sociedade maior. Agora, internamente, eu acho que o Sobel não teve a mesma aceitação. Eu ouvi críticas, né? Eu que sou uma carioca que fui exportada para São Paulo, e hoje sou assessora da CONIB, como você bem sabe, escuto coisas do tipo, mas ele tinha um ego maior do que a função, isso foi difícil, a comunidade se ressentia. Eu queria ouvir um pouco você sobre isso. Obrigada. Débora, minha colega de jornalismo de rua no Rio de Janeiro há muito tempo, excelente jornalista. Eu acho que é verdade, o ego dele era enorme, só perdia para o ego das outras lideranças judaicas, talvez. Então, havia um negócio, havia uma imensa dor de cotovelo, porque é o seguinte: o Sobel entrava no Palácio do Planalto sem crachá, tem inúmeros testemunhos dele. Imagina um presidente de federação, tudo bonitinho, que elegeu, que foi eleito, que brigou e que não conseguia fazer isso. Ficava doido. Só se o sujeito ou a moça eram muito grandes e percebiam, deixa eu pegar uma carona no Sobel. Uns perceberam, outros não perceberam. Agora, não podemos negligenciar os erros do Rabino Sobel. O Rabino Sobel atropelou muita gente. Por exemplo, eu dou exemplos e de novo, com tranquilidade eu digo isso, porque eu não tenho nenhum compromisso com um trabalho chapa branca. Na CIP dos anos 70,
Silvio vai lembrar aqui comigo, tinha um rabino argentino chamado Marcelo Rittner, que teve um papel muito importante no caso Herzog, muito importante, e que ficou negligenciado. Ele brigou com o Sobel, está no México e se transformou numa das maiores lideranças do movimento Marsorti, liberal ou conservador, no mundo. Ele foi atropelado pelo Sobel. Outros tantos foram atropelados pelo Sobel. Então, de um lado, eu acho que você tem toda a razão. A comunidade, as lideranças políticas da comunidade... 2 segundos, Jaime. Dulce, por favor, desliga o seu microfone. Dulce, desliga o seu microfone. Tu não gosta do Léo? Desculpe, Jaime, prossiga. Imagina. Quer dizer, as lideranças políticas judaicas, só algumas pegaram carona no carisma do Sobel. Já, gente, por favor, tira o som, porque Dulce, por favor, tira o seu microfone. É um negócio muito boa, na realidade. Ô, Dulce, Joelson, por favor, você desliga seu consegue microfone, mutar por ela. favor, Dulce. Dulce, por favor, quer mutar o seu telefone? Você está atrapalhando. O administrador do grupo pode gravar os microfones. Bom, Só tudo que bem, hoje nós vamos lá, estamos com um vamos lá. problema técnico. Vamos tocar. Que isso? Então, só voltando aqui, Débora, deixar claro que ele deixou muitos cadáveres no caminho. Ele fez muitos erros, ele foi implacável nos combates dele. Então tem esse lado também que a gente não pode esquecer. Gabriele, sua Obrigada, pergunta, Jaime. por favor. Gabriele. Olá, boa noite a todos. Eu morava em São Paulo. Quando ele chegou, eu casei e mudei para o Rio, mas ia sempre para lá, porque meus pais frequentavam a CIF e eu ia muito para lá visitá-los. E tinha um primo que era da comissão de culto. E numa ocasião, o Rabino Sobel resolveu dar uma entrevista para a revista Playboy. E aí, os conservadores da CIP ficaram escandalizados. E a minha mãe, que era muito apoiadora dele, disse, olha, ele está atingindo um público que normalmente não teria acesso à palavra dele, que era maravilhosa. E aí o nosso primo, enfim, era Henrique, por favor, desliga o seu... Henrique, por favor, desliga o seu microfone. É rosto. Eu não consigo. Tá me Desculpa, perdi. Gabriel. Consegue. Então, muita gente foi contra ele ter dado essa entrevista. E a minha mãe, que era já uma senhora de uma certa idade, foi a favor, porque ele atingiu pessoas que realmente nunca teriam acesso ao pensamento dele, ao carisma que ele tinha, que era demais, era muito. E muitas pessoas queriam que ele saísse da CIP por causa disso. Mas não, minha mãe foi contra e apoiou, fizeram um abaixo-assinado e apoiou para ele ficar. Então, isso, entre outras 1000 histórias de quem acompanhou de perto, e eu fiquei muito tempo lá em São Paulo, quando a minha mãe sofreu um acidente grave, e eu ia toda sexta-feira na CIP, e eu nunca me esqueci de uma prédica maravilhosa que ele fez, na época que estava começando as pessoas morrerem de AIDS. Então, ele falou para as pessoas, um abraço, um aperto de mão, é o que essas pessoas precisam e vocês não vão morrer disso. A solidariedade é tudo. Então, ele falava coisas maravilhosas, era isso. Jaime, quer algum comentário? Eu tenho sim, porque essa história da entrevista para Playboy tem um capítulo grande no livro sobre isso. Na verdade, foi o seguinte, eu tenho a mesma visão. Ele cresceu muito com essa entrevista. A entrevista não tinha nada demais. Era uma entrevista brilhante, totalmente positiva. Saiu no New York Times, teve um peso enorme. As lideranças judaicas americanas acharam ótima. De fato, alguns dirigentes da CIP ficaram bravos, mas a base da CIP achou ótima. Ele não foi demitido. E a melhor frase, desculpem eu falar isso, mas tem uma frase do
do Beno Milnitsky, que foi presidente da federação, e era uma das pessoas que surfou, que abraçou o Sobel, que cresceu com ele. O Beno Milnitsky falou assim, desculpem, isso é uma coisa dos anos 80, 90, hoje ele não diria isso. Ele diz assim, eu nunca vi um judeu que não gostasse de mulher pelada. Então, na verdade, é o seguinte, foi um golaço dele. O Sobel dizia que foi o maior erro da vida dele. Não foi. Isso foi um golaço. Foi uma das grandes polêmicas dele. Eu queria contar uma outra polêmica que foi sensacional, já que se levantou, que é a seguinte, o Sobel encontrou com Yasser Arafat. Tá? Ele encontrou com Yasser Arafat, fez uma bênção para ele, deu um presente para ele e ganhou o presente dele. Meu Deus, que horror. Não tinha horror nenhuma. Isso foi no meio do processo de paz entre Israel e os palestinos. O governo de Israel estava fazendo isso e toda hora tinha um rabino entrando ou saindo da sala do Arafat. Ele levou com ele, isso foi em Gaza, ele levou 2 jornalistas, o Clóvis Rossi, que trabalhava na Folha, e eu, que trabalhava na Isto É, e mais 2 lideranças, um cara da África do Sul e tal. Foi sensacional. Presidente da Confederação Israelita do Brasil na época, ficou louco da vida, onde já se viu, que absurdo. Por que ele ficou louco da vida? Se o Estado de Israel estava, naquele momento, fazendo a paz com os palestinos. Ele ficou louco da vida porque não era ele que foi convidado para encontrar o Arafat. Então, na verdade, esse caso e o caso da Playboy mostram a dimensão que o Sobel atingiu. Eu estou colocando no chat aqui os sites onde vocês podem encontrar o livro, informações sobre o projeto e o audiobook baixar, inclusive de graça, tá? Estou colocando no chat. Bernadette, por favor, desliga o seu microfone. Bernadette Mogui. A Sofia Guitaman, por favor, a sua pergunta. Bernadette, não é tirar a imagem, é tirar o som, Bernadette. Vamos lá, Sofia. Eu trabalhei na CIP de 87 a 2002. Eu fui secretária dele durante 4 anos, depois eu passei para a administração da CIP. Ele era uma pessoa... A gente brigava muito. Ele brigava aqui 1h30, 2 horas da manhã, nós brigávamos muito. Mas tudo bem, ele era uma pessoa maravilhosa. Ele tinha, com o Fernando Henrique, ele ligava direto para o Fernando Henrique. Era o único telefone que ele sabia de cor. E ele conseguia coisas maravilhosas. A história do Playboy, tinha uma banca de jornal na Paulista, que eu fui lá, fulano falou, eu nunca vendi tanta Playboy. Naquele ano a Playboy saiu em 2 edições. Nunca se viu tanto religioso com Playboy na mão. Eu vi. Eu vi religioso de barba com Playboy na mão. Eu vi. Então, quer dizer, foi... Mas era para ver a entrevista, hein? Era para ver mas na página seguinte não era uma entrevista, mas a revista estava lá na mesa do fulano. Eu vi. Então, essa é a pessoa, era o Sobel, que sempre... Não, nós brigávamos, nós nos beijávamos, mas ele era humano. Ele tinha uma pessoa que ia caixilutizar a casa dele no Pensa, ele não sabia quanto dar de caixinha, ele ia perguntar para a gente quanto que eu dou para ele. Quer dizer, ele tinha os mesmos problemas que nós tínhamos. Era isso que eu queria falar. Jaime, algum comentário? Bem, eu gostaria de que você também contasse a história do culto religioso lá na Santa Sé, por ocasião da morte do Vladimir Herzog, que aquilo foi um marco na democracia brasileira. Bom, eu vou contar vou contar um pouco o que todo mundo sabe e algumas coisas que pouca gente sabe. O culto da Sé foi o seguinte... Vocês conhecem a história do Vladimir Herzog, ele foi assassinado, provavelmente em meio à tortura, provavelmente não em meio à tortura, alguém escapou a mão, havia uma tentativa da ultra-direita de dar um golpe dentro do golpe
de 64, de impedir a abertura, e era uma tentativa de desestabilizar o governo do Geisel, desestabilizar o governador Paulo Egídio Martins, que tinha como secretário de Cultura o José Mindlin, que vocês conhecem, que por sua vez era o chefe do Vlado Herzog. Então era uma cadeia e tal. O Vlado Herzog não era um quadro do Partido Comunista. Quadro é bom, enfim, vários de vocês já têm uma história de militância em um lado ou outro. Quadro é uma pessoa que é uma liderança, ele não era. Ele era um militante muito mais cultural, mas era provavelmente o militante do Partido Comunista que tinha o cargo mais alto na imprensa paulista e talvez brasileira. Ele era diretor de jornalismo da TV Pública de São Paulo. O assassinato dele era um sinal de que as coisas iam piorar. Eu dei uma palestra esses tempos na ASA, no Rio de Janeiro, e o Michel German, que vocês conhecem, que é carioca, professor da Universidade Federal, ele citou uma coisa interessante que eu não tinha pensado. Antes do Vlado, vários judeus que foram mortos no regime militar foram enterrados como se tivessem se suicidado. E ninguém falou nada. O Vlado foi o primeiro caso em que rabinos, e eu não acho que foi só o Sobel, tá? Eu acho que teve o rabino Hittner, outras pessoas no meio, rabinos disseram, ele não se suicidou, nós vamos dizer que ele não se suicidou. Tá certo? Então, foi o primeiro caso. O Shael Charles Schreier, que era aqui de São Paulo, foi assassinado e foi enterrado como suicida. A Yara Yavelberg foi enterrada como suicida, depois foi exumada e se provou que ela tinha sido assassinada. E o Rabino Sobel também participou desse processo. Foi uma coisa muito bacana. O caso do Vlado é único. Depois nós temos o fato de que o ato ecumênico em si não era uma tradição no Brasil. Um ato ecumênico de religiões não era uma tradição. Tinha uma certa tolerância, e foi um ato ecumênico que juntou 8.000 pessoas, em pleno regime militar. Então foi um negócio incrível para quem participou, e quem participou sentia os ventos de mudança. Foi o primeiro de uma série de atos que levariam ao fim do regime militar. Eu vou contar uma história aqui que outras pessoas que estão aqui conhecem, outras não conhecem. O Rabino Sobel teve medo de ir ao ato? Teve, e na última hora ele quase não foi na Praça da Sé. E aí é uma história igualmente humana, porque ele era um ser humano, ele teve medo de ser assassinado. E havia todas as condições de ser assassinado. E houve um grupo de jovens judeus que juntaram ele na CIP e disseram assim, você vai porque tem uma pressão, você tem que ir, você é o nosso líder e tal, etc. E ele foi. Isso demonstra o caráter humano dele. Ele foi, teve um papel decisivo, mas teve medo. Eu acho que isso é muito humano, é muito razoável. Essas são alguns bastidores aí. Roberto, você está dizendo que o link da Exlibris não funciona, então eu peço, por gentileza, que você entre no link do henrisobel.com.br, tá? Qualquer coisa, depois você fala comigo em privado e a gente resolve, mas no link do henrisobel.com.br provavelmente você vai conseguir. Os dois links estão funcionando bem. Bom, então... Isaac, você quer fazer uma pergunta? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pois é, Roberto, o Isaac está dizendo que funciona. Eu vou te pedir, por favor, para tentar de novo. Se você não conseguir, fala comigo, a gente dá um jeito de te mandar o material. E nos governos seguintes, qual era o relacionamento dele? Por exemplo, com Lula, Dilma? Bom, é o seguinte, primeiro, com o Fernando Henrique, foi o melhor momento dele. É o que a Sofia falou, eu acho que é isso mesmo, ele ligava, às vezes ele ia tomar um café sem avisar em Brasília, uma coisa inacreditável, e a diretoria da CIP não gostava muito quando ele fazia isso,
sem avisar. Com o Lula, num primeiro momento, ele, enfim, havia muita desconfiança. Primeiro, por conta da ligação histórica do PT com a OLP, depois setores mais conservadores da comunidade tinham algum medo e tal, etc, etc. Desenvolveu-se, mas ele desenvolveu uma relação próxima. Ele não gostava do Lula, não era o preferido, mas ele teve amplo espaço para trabalhar no governo do Lula e no governo. A Dilma já pegou ele num momento de decadência, tá? Mas ele teve também amplo espaço, não teve problema. Uma coisa que eu conto no livro é a relação dele com o Bolsonaro, mas essa eu não vou contar, vai ser surpresa, vocês vão ter que ver no livro. Puxa vida. Dá só uma palhinha, um spot. Tá bom. Sem spoiler, tá bom, Jonas? É o seguinte, o Rabino Sobel, a questão das gravatas acabou com ele, vocês sabem disso. Ele, enfim, ele continuou trabalhando, depois ele foi para os Estados Unidos, ele oficiava cerimônias muito lindas na hebraica, mas ele não era mais a mesma pessoa. Primeiro que fisicamente ele estava muito debilitado, depois porque ele não imaginava que ele ia sair, digamos, dos holofotes como ele saiu. Não tinha como não sair, porque foi muito sério e tal, e ele saiu dos holofotes. Depois disso, ele tentou várias vezes voltar ao cenário político. Uma das tentativas dele foi apoiar o candidato Bolsonaro. Tá? Ele me procurou, isso foi... enfim, quando ele vinha ao Brasil, a gente se encontrava, ele me pedia para fazer alguns textos, assim, me procurou e disse assim, eu vou apoiar o candidato Bolsonaro. Rabino, isso não tem nada a ver com a sua biografia. A sua biografia é calcada nos direitos humanos, não estou discutindo aqui, mas não tem nada a ver com a sua biografia. Não, eu vou apoiar, porque eu acho que ele vai ser importante para os judeus e para Israel e tal. Blá, blá, blá. E ele pediu para prepará-lo para apoiar e emitir uma nota de apoio. O resto vocês vão ter que ler. Pronto, Joelson, não conta. Tá bom. Já contei Beto, uma vamos lá. Beto, depois é Faber. Eu queria saber uma coisa, Jaime. Qual era a relação? Ele politicamente ele era um cara bem influente antes do caso das gravatas e tal, mas qual era a relação dele com a comunidade mais ortodoxa do judaísmo no Brasil, em São Paulo? Pergunta... Eu posso desdobrar essa pergunta em duas partes, Beto? Assim. Pode. Primeiro é o seguinte, ele era de uma família ortodoxa, não ortodoxa, muito ortodoxa. Tá? O pai dele vinha a São Paulo e não rezava na CIP, porque ele achava que não era suficientemente ortodoxo. Ele rezava em outra sinagoga. Aliás, é muito engraçado que é uma sinagoga que é conhecida como Beit Lechem, porque ela fica em cima de uma padaria. Tá? Então, mas era lá que ele rezava. Então, isso é uma coisa. Segundo, é isso mesmo, exatamente. Segundo, o seguinte, eu acho a relação dele com a comunidade ortodoxa, regra geral, sempre foi muito ruim. Com uma ou outra exceção. Tinha um lado que ele ficava louco com algumas coisas que aconteciam por parte das comunidades ortodoxas. Eu vou contar, das lideranças, eu vou contar uma que é notável. Vocês já ouviram falar do ex-arcebispo de Paris, que é o Jean-Marie Lustiger, né? Jean-Marie Lustiger nasceu numa família judia, depois os pais foram assassinados no Holocausto, ele mesmo era um sobrevivente, ele foi adotado por uma família católica, converteu seu catolicismo, seguiu a vocação religiosa, virou cardeal de Paris. Mas ele dizia o seguinte, eu sou judeu, continuo judeu. Ele era um cara do diálogo interreligioso. Pô, como é que você trata esse cara? Você aproxima esse cara. O Sobel trouxe, e outras lideranças trouxeram o Lustiger para cá para um encontro interreligioso. Ele foi a estrela maior. Paparicado por todo mundo, porque o cara é a cara do diálogo interreligioso, né?
E aí o que aconteceu? As lideranças ortodoxas e, na época, algumas entidades judaicas que, influenciadas pelas lideranças ortodoxas, boicotaram esse encontro. O Sobel ficou louco da vida. E se pronunciou publicamente e tal, etc., e explica-se. Agora, também tem um lado de mercado. O Sobel disputava com os religiosos, não só o Sobel, outros rabinos conservadores ou reformistas, disputava espaço de mercado, Beto. Então, por exemplo, conversões. Isso é uma briga, porque os ortodoxos em Israel têm o monopólio das conversões. Isso envolve influência política, porque você simplesmente decide quem é judeu e quem não é, tá certo? E envolve dinheiro. Tá? A outra, monopólio da kashrut, dos certificados da kashrut. Ele ficava louco da vida com isso. E vocês vão ver algumas revelações sobre como ele enfrentou isso, que é uma coisa desconhecida, que eu encontrei nos arquivos dele. Então eu diria, Beto, que tem dois lados. O lado, digamos, teológico, político, e tem o lado de mercado. Agora tem uma coisa. Na minha opinião, o Sobel nunca rompeu totalmente com a ortodoxia. E aí eu te dou um exemplo. Ele foi enterrado numa cerimônia não ortodoxa, ultra-ortodoxa, onde ele não foi chamado por quem oficiava de Rabino Sobel, mas de Senhor Sobel, porque eles não reconheciam que ele era rabino. Na hora H, ele quis ser enterrado numa cerimônia ultra-ortodoxa, pelas mãos de um rabino ultra-ortodoxo. Então, e isso eu discuto um pouco no livro, eu não sou psicanalista, evidentemente, mas eu discuto um pouco no livro essa relação de amor e ódio que ele tinha com a ortodoxia. Obrigado. Alter Raskovski. Jaime, boa noite. Eu queria que você tecesse algum comentário sobre um aspecto que sempre foi aquilo que mais me puxou para o Sobel. Eu não sou muito dado a rabinos, nem a vida de sinagoga, eu sou uma pessoa laica. Mas o rabino era uma pessoa, o Sobel, que ele sabia emocionar as pessoas, sobretudo. Eu que sou uma pessoa que não sou crente, eu chorei algumas vezes nas prédicas do Sobel na CIP. Eu queria que você abordasse um pouco esse aspecto, porque é um aspecto aqui que a gente não falou muito. Aquela entrevista da Playboy, entre os meus amigos não judeus, mudou a maneira como se viam os judeus. Aquela entrevista é muito mais importante do que tudo que se falou aqui. Ele deu uma humanidade aos judeus que os judeus tinham guardado. Era uma coisa fechada, era uma coisa que não estava aberta. Aquela entrevista, eu acho que nos humanizou. Nos tornou gente comum, normal, que tem vícios, que erra, que dá risada, que gosta de mulher, esse tipo de coisa. Hã? Alô? Que gosta de mulher pelada. Que gosta de mulher. Eu gostaria que você fizesse esse comentário sobre esse aspecto dele. Olha, Alter, um prazer em te ver, faz tempo que a gente não se vê. Verdade. Meu amigo baiano. Eu acho assim, eu queria também abordar sobre dois aspectos isso. Primeiro, volto a dizer, eu acho que ele tinha uma dimensão de líder pastoral e de profeta. E essa mistura das duas coisas, a capacidade de acolher e de criticar, porque ele dava tiro para todo lado. Pô, Jaime, faz favor, eu não consigo escutar com esse pessoal falando aí. Vamos lá. Pode falar. Bom, então é o seguinte, Alter, eu acho que vamos lá, na dupla dimensão dele, ele como líder, ele se via como líder pastoral,
que acolhe a comunidade, que perdoa a comunidade, e se via como um profeta que critica e denuncia. Aí o que ele fez? Eu acho que isso que você está falando, essa capacidade, é uma fusão das duas coisas. Ele sabia chegar no coração das pessoas pelo amor e sabia pela crítica. Porque ele falava assim, vocês vêm aqui, tem uma prédica dele muito engraçada, que ele fala assim, vocês vêm aqui, vocês praticam um judaísmo de porta giratória. Entra no Rosh Hashanah e sai no Yom Kippur. Aí quando todo mundo faz assim, mas eu acho bom, porque é melhor vocês fazerem isso do que não fazer. Então, essa combinação. A outra coisa é que era o seguinte, de novo, ele tinha uma capacidade enorme de falar a palavra certa para a pessoa certa. Olha, você vai ver no livro, Walter, casos incríveis de gente que dizia assim, o senhor curou a minha doença. Ele não era um curandeiro. Mas alguma coisa que ele falou para a pessoa detonou alguma coisa que ajudou na cura dele. E eu não tenho um caso desse, eu tenho centenas de casos desses. Tá certo? Quer dizer, eu acho que é isso, essa capacidade de unir o profético e o rabínico, e essa capacidade de fazer você acreditar que você é uma pessoa importante na relação com ele. Acho que é isso. Isso chama carisma, Walter. Não tem outro nome. Zeca. Zeca, teu microfone está desligado. Pronto, estava falando? Jaime, parabéns, antes de mais nada, belíssima palestra. O Schäuble tinha algum contato, algum troca ideias com o Rabinato de Jerusalém? Afinal de contas, ele era um homem aqui que dirigia e influía uma boa parcela da população judaica por aqui. Isso era reconhecido, isso era sabido pelo Rabinato de Jerusalém? Boa pergunta, Zeca. Eu não tenho uma resposta linear, mas tenho algumas dicas. Primeiro, você sabe que os rabinos, não existe uma hierarquia máxima entre os rabinos. Não tem um rabino, mesmo o rabino-chefe, o conceito, não é poderoso como é um cardeal, né? Tem vários rabinos-chefes e tal. Então, não existe, digamos, uma autoridade super centralizada no judaísmo, um papa. Agora, uma coisa que eu sei que ele teve foi um contato muito próximo com o rabino-chefe Ashkenazi de Israel, que era o Dr. Israel Meir Lau, quando eles participaram, eles fizeram juntos documentos que ajudaram no reconhecimento de Israel pelo Vaticano. Isso eu sei. Então, num certo sentido, Zeca, ele sim era reconhecido, porque ele era da Comissão Internacional de Redação, ele foi nomeado, é interessante, ele não foi indicado pelo lado judaico, ele foi indicado pela Chancelaria do Vaticano. Tá certo? Então, sim, ele era reconhecido internacionalmente, ele participava de todos os eventos, e o próprio caso das gravatas aconteceu quando ele ia num evento do Congresso Judaico Latino-Americano na Venezuela. Então, sim, ele tinha uma participação internacional grande, vocês vão ver no livro vários casos, a questão da restituição dos bens dos judeus roubados na Segunda Guerra, ele tinha. O grau, Zé, que eu não sei precisar. Agora, certamente, nesse caso, com o rabino Israel Meir Lau, foi uma relação muito próxima. Obrigado. Su Faber, por favor. Microfone, Su. Jaime, primeiro queria te parabenizar por esse trabalho maravilhoso que você está fazendo. E eu queria que você voltasse a falar um pouquinho mais sobre esse episódio das gravatas, pelo seguinte fato. Para mim, esse episódio das gravatas não diminuiu 1 milímetro
na minha opinião, sobre o lindo trabalho que o Sobel fez. Mas eu senti de muitas pessoas que isso não aconteceu. Eu senti que muita gente jogou pedras no Sobel e esqueceu tudo que ele fez. E considerou que esse fato foi um crime terrível. Eu queria que você falasse sobre isso. Bom, Su, eu tenho, primeiro, a mesma opinião que você. Acho que o caso das gravatas não tirou... E outros. Nem acho que foi o mais grave, hein? Acho que teve coisa mais grave. Vocês vão ver no livro. Acho que nada disso tira o papel dele. Nada disso tira o papel dele, tanto que eu volto a dizer. Para mim, ele foi o judeu mais importante da história do Brasil. Primeiro. Segundo, o caso das gravatas tem que ser visto sob dois aspectos. Primeiro, um aspecto médico. Ele se medicava, se automedicava com drogas muito poderosas. Ele tomava remédio para dormir, remédio para acordar e tal. Isso muda o humor, para dizer o mínimo da pessoa. Então, isso é uma coisa. Segundo, eu tenho uma tese, de novo, eu não sou psicólogo, mas eu tenho uma tese. Particularmente depois que cai o presidente Mário Adler, da CIP, e que o Sobel reina hegemônico e traz muito dinheiro para a CIP, está no auge, em 2005, 2006 e tal, ele era um cara que não tinha limite nenhum. Ele não tinha limite, ele fazia rigorosamente o que queria. Ninguém mais na federação, na confederação, na CIP, ninguém tentava mais segurar ele. Todas as tentativas tinham dado errado. Algumas pessoas, uma boa parte de vocês já deve ter lido um clássico do Dostoiévski que chama Crime e Castigo. O que é Crime e Castigo? É um estudante que mata uma agiota e que todo o livro é ele tentando ser punido. Tá? Até o momento que ele dá todas as pistas e o policial prende ele. Eu acho que o Rabino Sobel testava os seus limites. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso ir? Até onde... E no momento que ele pegou 4 gravatas sob efeito de remédios e tal, que ele pegou 4 gravatas, ele encontrou o limite dele. Então, eu acho assim, que ele era uma personagem tão poderosa, tão forte, que só tinha uma força capaz de destruir ele mesmo. E foi essa força que o detonou, lamentavelmente. Nada disso tira 1 milímetro da importância que ele teve. Bom, aí vamos ter o seguinte. Como as pessoas reagiram? Muita gente foi intolerante com ele. Muita gente não entendeu, ficou brava e depois perdoou. Mas eu te diria que fora da comunidade judaica, quase a unanimidade o perdoou. Porque ele era importante para a história do Brasil. Eu digo porque eu entrevistei dezenas e dezenas e dezenas de pessoas, judeus e não judeus. A tolerância da comunidade brasileira em geral para com ele foi muito maior do que a comunidade judaica. José Cláudio e depois o Nahum. É uma sugestão, até pela importância que teve o Rabino na história brasileira, desse episódio envolvendo o Orlado, especialmente da atuação dele na exumação do cadáver da Sara. Se existe a possibilidade, isso deve ter disponível até no site, mas se existe a possibilidade de uma espécie de versão popular, eu gostaria que o Jaime falasse um pouco, que assim, uma espécie de história em quadrinhos que pudesse rodar a periferia, porque o que a gente sente no Brasil, especialmente, é que personagens ou personalidades, pessoas como o Rabino Sobel, correm o risco de ou cair no esquecimento histórico ou as lembranças ficarem restritas a uma comunidade, por exemplo. No meu caso específico, e de muitos militantes que já estavam ali no movimento contra o regime militar na época e que conviveram com ele, no caso da comunidade judaica, da qual ele fazia parte,
Acaba que, no caso da academia, que vai certamente estudar, porque o Rabino Henrique Sobel se transformou numa história, mas isso pode acabar, né? Se nós não cuidarmos disso direito, pode acabar não chegando ao domínio público mais geral, mais popular, dos mais populares, porque essa coisa da luta democrática ela é muito mais importante do que a gente pode imaginar. Ela tem uma importância muito grande. Eu estava conversando esses dias com o Fernando Alkemeyer, que é outro contemporâneo nosso, né? E sobre que registros nós podemos ter que seja popular, que seja discutido nos grupos de jovens, nas comunidades, nas periferias, que a gente possa ter isso. Aí eu queria que o Jaime falasse um pouco sobre isso. Bom, você me conhece, Zé, e sabe que eu topo qualquer coisa. Quer dizer, eu tenho conversado com o padre José Bison, que é um grande ativista pelos direitos humanos e adorava o Sobel também. E é uma figura, apesar de ser palmeirense, é ótima pessoa. Eu te digo o seguinte, eu estou disposto a qualquer coisa. Se tiver história em quadrinho, sinais de fumaça, pombo correio, eu estou topando. A preservar a imagem dele de forma não agiográfica, quer dizer, de forma não santificando a imagem dele, é comigo mesmo. Podem contar comigo. Eu estou passando aqui, se alguém tiver dificuldade no site para encontrar o livro, e eu preciso vender esse livro, evidentemente, se alguém tiver dificuldade no site Henri Sobel Ex Libris Editora, estou passando o meu e-mail aqui no chat. Quem tiver interesse, entra em contato comigo, a gente dá um jeito. Mas estou topando qualquer negócio. Inclusive, já temos 3 palestras na periferia marcado com amigos comuns nossos no Imbu. Nós vamos fazer, o ex-vereador Toninho, que você conhece, nós vamos fazer 2 palestras, ele é diretor de escola pública, vamos fazer uma palestra também na Zona Leste de São Paulo, em uma escola pública. E também teremos uma palestra com os jovens do Ashomer Atzair, do Rio de Janeiro, que eu acho que é uma coisa fundamental, nós temos que chegar nos jovens, essa é a questão. Nós estamos indo embora, gente, nós somos uma geração antiga, nós precisamos falar com os jovens. Concordo. Naum, você quer fazer alguma pergunta? Você levantou a mão. Alô, boa noite. Boa noite, Jaime. Tudo bom? Al final nos estamos vendo. Quería dejar constancia que es un placer tener esta audición, este Zoom de segundas intenciones, y hoy es duplamente, pues tenemos triplamente, pues tenemos a Jaime y tenemos a Historia de Sobel, que es algo realmente fantástico. Y este problema de audio, señor Moisés, fica tranquilo que o Jaime já esteve en entrevistas más confusas y más accidentadas, entonces él tira de letra, no va a ficar zangado. La verdad, Jaime, primero te quiero felicitar porque você tendría que estar más activo dentro de la colectividad, porque el espacio que ocupaba Sobel nunca más ninguém ocupó. Esa comunicación dentro de la comunidad y fuera de la comunidad era fantástica. Y con eso se combate un poquito el antisemitismo, ¿tá? Entonces, solo para parabenizar. Y hablando de una historia de Sobel, que yo acho que te conté otro día en un teléfono, tuve a honra que mi filho primogénico fue casado por Rabino Henri Sobel. Entonces, antes de asignar a Hatimá, toda aquella entrada antes de comenzar la ceremonia, yo no conocía a Sobel, no tenía ningún relacionamiento. Yo falei, Rabino, gostaria que a prédica que você haga tenha bom conteúdo. Aí ele me olhou, me seguiste, me sigue quem é que está falando. Le digo, me dice, deixa que eu sei de meu trabalho, não?
Aí estava cheio de gente na CIP, esto que el outro. Aí começou a fazer uma prédica muito boa, que me lembro até hoje, que falava sobre quando uno vê através de uma janela, através de um vidro e através de um espelho. Muito interessante. Então, quando ele terminou, e foi muito boa, ele com esses olhinhos regalou assim para a direita e me olhou como dizendo, está aprovado? Eu, ok. Então, parabéns para as segundas intenções, parabéns para Jaime, e ojalá que você ou alguém que você instrua ocupe esse lugar. Também gostaria, eu tinha a vantagem que nas grandes festas eu sempre sentava, tinha cadeira já com meus filhos na Hebraica. E quando ele saiu da CIP, a Hebraica deu um espaço muito bom nas grandes festas, e mesmo depois do acontecimento das gravatas, as pessoas, o salão Marc Chagall, que comporta 2, 3 mil pessoas, se enchia mais no momento da prédica. Terminava a prédica e as pessoas iam embora, era como score, não? Aquele movimento. Então, com gravata ou sem gravata, Sobel era fantástico. Então, parabéns. Naum, primeiro eu fico muito feliz de te ver bem de saúde. Obrigado. Muito feliz. Eu vou te contar uma história do Sobel que tinha a ver com as prédicas, que era o seguinte. É claro que ele repetia, às vezes, alguma coisa, que é impossível. Às vezes ele fazia 2, 3 cerimônias por fim de semana, ele repetia alguma coisa. Um dia o sujeito falou para ele assim, o senhor está repetindo a prédica do bar mitzvah de hoje de manhã. Ele virou para ele assim, e você está com o mesmo terno. Qual o problema? Muito boa, muito boa. Parabéns. Rádia, qual é a sua vez? Rádia. Já abri o microfone. Boa noite a todos, boa noite, Jaime. Vou pegar no episódio da gravata. A partir de 2011, eu tenho um filho em São Paulo, um filho no Rio. Eu passei a passar o Jamin Noraim em São Paulo, na Hebraica. E durante o culto da Hebraica, ele não era o rabino principal. Havia uma pessoa que traduzia em português, um médico, tinha o Hazan, às vezes o do Fischer foi muito tempo também Hazan, era lindo, e tinha um coral litúrgico também, mas ele entrava e na hora que ele entrava na sinagoga, ele aguardava um pouco e ele entrava junto também. Mas do lado feminino, eu sou carioca, né? Se dizia que ele encobriu a esposa dele, que teria tirado as gravatas e que ele teria encoberto a situação. Ali era uma coisa que, o tempo que eu estive lá, sempre isso era aventado, porque ela sentava ali perto da gente também. Então, e ela não ficava sentada num lugar só. Se esvaziasse um outro, ela saía. E aí sempre diziam isso, que ela que tinha feito. Não existe nenhuma fundamentação nisso. Primeiro, obrigado. Eu queria só fazer justiça hebraica, que eu acho que faltou dizer isso. A Hebraica o acolheu no momento difícil, e foi por isso que o primeiro lançamento, a gente fez vários lançamentos desse livro, o primeiro lançamento a família pediu que fosse na Hebraica. E foi na Hebraica, fomos muito bem recebidos por presidente de conselho e tal. Então, isso é uma coisa. A segunda coisa, Caia, isso não tem nenhum fundamento. Primeiro é o seguinte, vocês vão ver no livro que o relacionamento familiar do Sobel com a mulher e com a filha, isso é público, não sou eu que estou dizendo, era muito distante. Tá? Ele foi um cara, ele dizia isso, que ele foi... que o termo que ele usava é que o casamento dele pagou a conta da dedicação dele ao trabalho, à religião e tudo. Segundo, ele estava em Miami, tem fotos dele, isso tudo foi documentado, e a mulher dele estava em São Paulo. Não tem nenhuma, mas não tem... Essa não tem nenhuma... Não tem nenhuma fundamentação. E, de novo, ela com eles quase não se viam. Eles vão ter um relacionamento mais próximo de casal
quando eles mudam para Miami. Aí eles têm uma vida de casal. A Amanda fala isso. Fala, aí eu tive uma vida com meu marido. Aí a gente podia ir no cinema, ir na sinagoga, ir no restaurante, na praia, como qualquer casal normal. Então ela esteve presente sempre, sabe? Durante até na hebraica, final, sim. embora na hebraica, dos Estados Unidos, ela estava lá. Por isso que Mas foi uma novidade, viu, Raia? Porque eles se aproximam depois do caso das gravatas. Eles eram muito distantes. E essa coisa de ela ter alguma coisa a ver com isso, não tem nenhuma fundamentação. Não. Obrigado. Imagina. Silvio, por favor, sua vez. Libera o microfone, Silvio. Olha lá. Pronto. Bom, em primeiro lugar, e nunca é demais, cumprimentar e parabenizar meu querido e admirado Jaime Brenner, essa formiguinha incansável aí das boas causas culturais e políticas judaicas. Jaime, parabéns. Para nós. Tomara nós tivéssemos aqui mais alguns Jaime Brenners aí para fazer o trabalho que vocês fazem. Bom, em relação ao Sobel, eu queria dar pequenos depoimentos, inclusive um que me veio depois, eu acabei não dando aí para o Brenner. Em primeiro lugar, deixar claro, para mim, começar no final, essa história das gravatas, eu diria que é absolutamente irrelevante, por mais sensacionalismo que tenha causado, mas é absolutamente irrelevante em relação à importância e à biografia dele. Eu acho que, inclusive, tem um certo grau de maldade e de crueldade, em grande parte suspeita, de se fazer esse cavalo de batalha de uma pessoa que evidentemente estava doente. E não estava doente há pouco tempo, entende? Ele estava doente, ele não precisa ser psicólogo, psiquiatra, para ver a fotografia que foi tirada na delegacia lá de Miami para ver o que é. Gente, pegar e contrapor a gravata, eu contraponho a um outro fato, muito, muito pequeno, mas às vezes o pequeno ilumina o geral. Estava no chofer de táxi e ia para Cipras, para falar com o senhor, alguma coisa assim. Aí o chofer de táxi falou, o senhor vai lá para a igreja dos judeus lá? Puxa vida, lá tem um rabino, um pastor, falou, um tal de Sobel, que eu adoro, dá vontade até de se converter. Eu não sabia de judeu, para mim o que eu conhecia de judeu era o que a igreja me contava, malhar Jesus, etc. Esse homem me abriu Isso, para mim, é mais importante de gravata do que essa mesquinharia. Bom, sobre a ortodoxia dele, é muito interessante. O Sobel, no fundo, emocionalmente, sentimentalmente, e por profunda influência que ele teve da mãe e do pai, principalmente da mãe, ele era um ortodoxo. Só para relembrar, ele fez questão que o casamento dele fosse feito por um dos rabinos, talvez o grande rabino da ortodoxia, da moderna ortodoxia, mas ortodoxia também, que era o rabino Soloveitchik, que era o guru dele. O pai dele, eu conheci bem, porque o pai dele é muito amigo de papai. Ele ia rezar na sinagoga, como o Jaime Brenner muito falou no Beit Lechem, porque eles tinham da padaria, ele ia rezar naquela sinagoga, que meu pai foi presidente da fundação até ele morrer, daquela sinagoga. E eles se davam muito bem, eles frequentavam a minha casa, inclusive o Sobel vinha lá também. Ele realmente tinha essa coisa, esse quê da ortodoxia. Ele foi muito malhado, muito perseguido pela ortodoxia velha, entende? Os hassidismos, principalmente do Rabat. Não todos. Teve 2 rabinos do Rabat que, de uma maneira muito discreta, o acolheram,
de todas as formas, inclusive psicologicamente. Lustiger é um fato interessante. O Rabino Lustiger não só ele era judeu, como, isso para mim é importante, aqueles que me conhecem do meu Michigás, da minha dedicação pela língua Yiddish, ele falava Yiddish. O cardeal de Paris, que só não foi papa porque ele era judeu de nascença, porque tinha tudo para ser papa, votação, etc. Ele falava Yiddish. Então, essa coisa, gente, eu vou dar para terminar, um pequeno exemplo do Sobel. O Sobel, ele foi piorando. A doença dele já tinha muito tempo. Tá? Eu conversei, inclusive, com um amigo meu, psicanalista, psiquiatra, etc., que conhece esse quadro, já vinha há muito tempo. Ele tinha um delírio persecutório, inclusive, que somava a um ciúmes e uma possessividade em relação aos amigos. Aconteceu comigo. Eu tinha uma amizade muito estreita com o Sobel. Fomos uma vez numa shivá em que estava o Estado-Maior, a artilharia pesada do Rabat, Weizmann, Goldberg, Burari, etc. E eu fui com o Sobel. Eu cheguei com o Sobel. Acontece que eu, apesar de não ser religioso, ser laico, eu tenho uma relação de amizade pessoal e também cultural com esses dois rabinos, o Burari e o Weizmann, particularmente o Weizmann. Então, quando foi lá, eu cheguei com o Sobel, fiquei lá, etc. Quando foi numa certa hora, eu fui cumprimentar o Burari e o Weizmann. Eles são muito afetuosos comigo e sempre tinha já uma velha tradição de a gente se cumprimentar por beijinhos. A moda russa, racídica, etc. Bom, eu fui lá, conversei, depois voltei para ficar perto do Sobel. O Sobel, mas guardando um rancor incontível, falou: você sai de perto de mim, você é um traidor. Eu falei: Henry, que isso? Você ficou louco? Pois bem, no meio da shivá, devia ter mais que 100 pessoas, era uma shivá importante, não sei de quem, ele deu um berro, 2 palavras: ele disse não! Basta e basta! Mas numa shivá, com todo mundo, e saiu de mim, vermelho, fora de si. Esse era o Sobel. No entanto, eu liguei para ele, deixei passar, liguei para ele uns 10 dias depois. Ele queria tomar um café com você. Claro, muito prazer e tal, mas estou sem tempo, o que é alguma coisa? Bom, eu não quero deixar passar, você não tem tempo. E que houve? Com aquela explosão que você teve, meu Deus do céu, me chamar de traidor e depois gritar. Eu fiz isso, Silvio. Ele não lembrava. E eu acredito, ele não lembrava. Silvio, eu vou fazer isso com a dedicação que você tem ao meu pai Lu, ao Toive, seu pai. Você ficou louco. Esse era o Sobel. Finalmente, vocês terem ideia, na década de 90, nós criamos, eu e mais um grupo, um movimento chamado SSP, Shalom, Salam, Paz. E como o nome está dizendo, era um grupo que integrava descendentes judeus e árabes, alguns palestinos, tinham poucos naquela época no Brasil, visando a paz. Bom, vocês imaginam como isso foi criticado na colônia judaica. Inclusive, fizemos um ato público na Casa do Povo, quando foi Sabra e Shatila, bem amplo. Vocês têm ideia, estava Celso Laffer, estava a Minden, estava todo mundo. E lá, uma ala jovem da extrema-direita judaica quis avançar, tinha lá força pública, etc. E eles fizeram um atentado e botaram fogo
na lateral, na rua lateral, que é Correia de Melo, agora é Rabat, botaram gasolina, fizeram correr gasolina na sarjeta, descida, e desceu e botaram fogo. Queimaram vários carros, entre eles o meu. Então a Casa do Povo era uma coisa, era maldita. Quando eu convidei o Sobel, falei, Sobel, nós vamos fazer um encontro de judeus progressistas, né? Judeus que inclusive querem o diálogo entre árabes e judeus, reconhecimento palestino, 2 estados, 2 povos, enfim, aquela coisa ampla. O Sobel teve a coragem de ir, e foi. Quando foi do SSP, eu falei, Sobel, sabe o que você faria um tento? É você convidar, do lado árabe palestino, tinha, digamos, um líder. Do lado judaico também, era eu e o Gershon Risto. Mas do lado árabe palestino, a gente recebia o embaixador de Israel, o embaixador da Palestina, etc. Falei, Sobel, por que você não faz uma atividade na Hazit e convida o Faid, que era o árabe palestino? Boa ideia, vamos consultar os meus amigos. Bom, ele foi consultar, 2 dias depois ele me telefona, Silvio, todos foram contra, mas eu vou fazer, convida ele. E levou dentro da CIP, o sujeito que era secretário-geral das organizações palestinas, essa coisa toda, levou dentro da CIP. Gente, vocês não podem ver o pessoal conservador de direita, o que eles xingaram, inclusive disseram que o Sobel botou em perigo as instalações da sinagoga da CIP, que podia ser explodido e bombardeado. O Sobel, contra a opinião de todos que eram ao lado dele, que ele consultava, ele fez. Esse era o Sobel. Gente, passo minhas palavras do Brenner, o maior rabino que o Brasil já teve, um acréscimo. O primeiro foi Isaac Aboab da Fonseca, no século XVII, na invasão holandesa. Para aquela época ele foi importante, para a nossa época foi o Sobel. Obrigado. Jaime, algum comentário? Jaime. Bom, você podia ter me contado essa história da explosão dele antes, né, Bandido? Desculpe. Teve um desdobramento. Depois que eu telefonei para ele, que ele falou que não lembrava, ele falou, Silvio, vou te dar uma prova de amizade. Eu estou convidado para Roda Viva daqui a 2 semanas. Eu quero você naquela fila última dos convidados. E me convidou, eu fui. Eu e a Amanda só estávamos lá no Roda Viva. Hein? Acho que o Silvio... Desculpe, a Alicia, não a Amanda. Aí ela me corrige. Acho que o Silvio deu vários exemplos de todos os lados e da importância da personalidade do Rabino Sobel. Não só tocando... Eu acho que ele é insubstituível porque ele é produto de um momento histórico que não existe mais. Então, não vai existir outro. Vão existir outros momentos históricos, outras lideranças importantes. Agora, com os erros e acertos deles e com a importância que ele teve naquele momento, acho que nunca mais. Rezemos ou trabalhemos, rezemos não, trabalhemos para ter outras lideranças do porte dele. É isso. Não tendo mais ninguém para perguntar, eu gostaria de agradecer imensamente ao Jaime Brenner pela sua palestra. Amanhã mesmo eu vou procurar o seu livro para comprar. Realmente foi um depoimento muito bonito, as pessoas também colaboraram muito. E eu agora passo a palavra. Melhor ainda. Pela internet você pode comprar agora. Então vou fazer isso, assim que terminar essa palestra. Eu passo a palavra agora. Muito boa. Eu passo agora a palavra para o Moisés Fux para anunciar nossa próxima atração das Segundas Intenções. Por favor, Moisés. Antes disso, Jaime, seu comentário final, sua mensagem final, o que você quiser dizer, nós somos ouvintes sempre. Um grande abraço e obrigado por ter aceito o convite. Primeiro que todo mundo tem que ser ouvinte, né? Porque
acho que a gente deve desconfiar de todo mundo que tem muitas certezas, né? Ainda mais depois de uma certa idade, eu desconfio muito de quem tem muita certeza. Então, eu queria agradecer, eu achei que foi muito legal, muito gostosa essa conversa. Vocês contem comigo quantas vezes vocês precisarem. Eu tenho uma agenda meio atrapalhada, porque eu, enfim, faço 200 coisas, mas contem comigo quando precisarem aqui no Rio de Janeiro e tal. E agradeço muito, tá? É isso. Um abraço. Então, deixa eu contar a nossa próxima história. Nosso próximo Segundas Intenções terá como palestrante um ex-conselheiro da ONU, onde trabalhou por 30 anos. O brasileiro e carioca Jonas Rabinovich, arquiteto de formação, trabalhou em mais de 70 países, nas áreas de inovação, gestão pública e urbanismo, sem perder sua visão para as comunidades judaicas desses países. Participou da reconstrução de Cabul, Timor-Leste e Maldivas, pós-tsunami. Foi convidado pelos governos do Irã, Iraque, Marrocos e Autoridade Palestina para debates na área de desenvolvimento. Curiosidades, frustrações e impressões pessoais sobre essas experiências farão parte de sua palestra. Dia 11 de abril, encontro marcado com Jonas Rabinovich. Todos já convidados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado a todos e especialmente ao nosso palestrante de hoje. Obrigado.